Começa agora mais um Fora da Janela. Eu sou a Pamela. Eu sou a Laiane. E hoje vamos falar sobre a educação sexual. Então a gente escolheu esse tema, a gente achou importante falar sobre isso, por quê? Falar sobre sexo é um tabu por vários motivos e que tem diversas raízes, né? Esse tabu faz com que abordar esse tema seja considerado imoral, indecente, né? Mesmo sendo algo natural e parte da vida. E é interessante a gente pensar que quando as pessoas evitam falar sobre isso, elas evitam dar informações ou então buscar informações com o argumento de que elas estão prezando ali um conservadorismo ou que é um tema complicado, elas estão, na verdade, contribuindo para que esse tema seja jogado mais ainda para debaixo do tapete, ficando dentro de uma caixinha e muita gente sabendo pouco sobre isso, né? Pois é. As pessoas acham que falar sobre educação sexual nas escolas vai estimular as crianças e adolescentes a quererem transar, né? Ou que ensinar sobre identidade de gênero e a transformá-las em gays. Eu já ouvi muito isso. E isso é um pensamento extremamente fechado e preconceituoso, né? Porque, a educação sexual é necessária para a gente em vários aspectos. E 2, ensinar as diferenças é ensinar a ter respeito e empatia, nada além disso. E não existe essa de ensinar a transar. Nós somos animais e sexo é um instinto natural que virá com o desenvolvimento. Por isso que é dito como educação, porque é para ter conhecimento. Então, de novo, por que é necessário? Vamos lá. 9 em cada 10 dos abusos sexuais acontece dentro do âmbito familiar. Ensinar as crianças sobre o seu corpo e sobre a permissão previne que a criança passe pelo abuso, né? Porque ela vai saber que é errado e ela vai saber o que fazer para ter um auxílio, uma ajuda para se proteger. O abusador, ele tem a tendência de distorcer a realidade para a criança e por causa disso elas são um alvo fácil. Eu assisti um documentário uma vez, agora não lembro o nome, sobre uma menina que ela foi abusada e sequestrada pelo vizinho e era grande amigo da família. E ele inventou uma história totalmente maluca de alienígenas para a menina e ela passou a acreditar que se não se envolvesse com ele, ela seria culpada pela morte de todas as pessoas do mundo. É sério isso. E você acha que se ela tivesse o mínimo de educação sexual, ela teria acreditado nas mentiras desse homem? É um assunto delicado, eu acho assim, quando a gente tem esse tabu, esse controle sobre essa questão sexual e priva, né, adolescentes ou crianças ou mulheres, né, até homens, de terem esse tipo de conhecimento, quando a gente cria barreiras para que esse conhecimento chegue às pessoas, a gente está evitando que essas pessoas sejam autônomas, né, tipo, donas das próprias decisões. Uhum. Essa questão, por exemplo, quando a gente fala da questão sexual na escola, ou mesmo que os pais tenham uma conversa franca com os filhos sobre isso, muita gente não entende que não se trata de incentivar o sexo, mas é promover a informação, né? Isso. Então, eu sou professora, eu lido com adolescentes e eu sei como que é essa realidade dentro de sala. E eu também já fui adolescente, eu sei como é. Se ninguém fala sobre isso com o adolescente, com a criança, a gente vai ter algumas consequências. E a primeira delas, né, ele não vai entender as informações que o corpo dele está dando, né? Os adolescentes estão na puberdade aí, né? Estão com os hormônios à flor da pele, as meninas começam a menstruar, o corpo começa a mudar, surge a questão do desejo, a curiosidade, e aí tudo fica fora de controle. E é nessa fase que eles começam a ouvir que eles precisam ter cuidado, né? Muitas vezes escutam que tudo aquilo que eles estão sentindo é errado, é sujo, é imoral, mas eles não sabem por que é sujo e é imoral, sendo que aquilo ali é natural, né? E essas limitações, elas podem resultar até num distúrbio. Uma pessoa que é muito privada de alguma coisa, ela pode desenvolver um distúrbio. Talvez no futuro a relação daquele sujeito com o sexo seja prejudicado, porque ele pode ser alguém que vai ter uma obsessão ou ele pode ser alguém reprimido, né? Aí a segunda consequência, ele vai buscar informações em outras fontes. Se ninguém conversar isso com ele de forma franca, ele vai perguntar para um amigo que é mais experiente, ele vai procurar na internet, né? Eles vão se informar em fontes que talvez não sejam tão confiáveis
ou não sejam as informações certas. Porque um adolescente que vai buscar informação sobre sexo, ele não vai para a internet para procurar uma forma de se prevenir, por exemplo, de uma gravidez ou de uma doença. Ele vai procurar outro tipo de informação, né? Os adolescentes de hoje, e eu falo dessa realidade que eu vejo dentro da sala de aula, né? Eles acham que eles sabem muito sobre sexualidade. Só que, na verdade, eles só sabem a respeito daquilo que eles consomem. É na pornografia, é no que eles cantam, é no que os amigos falam. Então não tem como isso ser uma forma saudável de enxergar o sexo ou de iniciar uma vida sexual, por exemplo, com base nesse tipo de informação. E aí a última consequência que eu coloquei aqui, que é a questão do adolescente ou da criança não ter intimidade consigo mesmo para entender quando alguém passa do limite com ele. E isso é muito sério, principalmente em relação às crianças, né? Porque assim, se elas têm essa intimidade, é coisa que você já falou, elas conseguem identificar as situações de abuso. Então, se a gente fala de abordar a questão do sexo na escola, né, ou essa conversa franca aí com os pais, com os familiares, é justamente para ensinar sobre os limites, sobre o consentimento, sobre como pedir ajuda, né? E tudo isso é na linguagem da criança e do adolescente. Isso não incentiva ninguém, isso protege. A informação, ela elimina a curiosidade, ela elimina o tabu. Então, impede que essas pessoas sejam desinformadas ou mal informadas e venham a ser adultos desinformados e mal informados, né? Então, não tem vergonha nisso, não tem que ser um tabu falar sobre isso. Uhum. É porque o que também é muito discutido aí no Brasil é o porquê de ser ensinado na escola, né? Como se fosse muito errado isso ser ensinado na escola. Mas é que se a gente for parar para pensar na população brasileira, a maioria delas não tem educação nenhuma. Então, como é que os próprios pais vão ensinar algo para os filhos que nem eles mesmos sabem, sabe? É isso que eu penso. Então, tipo, por isso que talvez a educação sexual na escola seja tão importante. Para alguém que saiba realmente ensinar essas crianças. Pois é, isso é importante, porque às vezes os próprios pais não foram educados a esse respeito, né? Porque a gente tem essa questão cultural, essa questão social de não falar sobre isso, de ser vergonhoso falar sobre isso, né? De que sexo é algo sujo, é imoral, é indecente, é errado. Eu não vou ensinar o meu filho como ele deveria se proteger, porque eu tenho vergonha de falar sobre isso, ou porque se eu falar sobre isso vai abrir uma porta, né? Uhum. E a gente tem que parar de achar que só porque nós temos acesso à informação, todas as pessoas também têm, porque isso não é verdade. E eu já li casos na internet de homens e mulheres adultos que não têm um pingo de noção a respeito das prevenções de gravidez. Quantas mulheres a gente já não ouviu falar que engravidou tomando pílula regularmente? Eu conheci uma. E quando eu perguntei para ela se ela chegou a tomar antibióticos em algum período antes de descobrir a gravidez, ela me disse que sim. Ela não sabia que antibiótico corta o efeito da pílula. E muitas outras mulheres também não sabem disso. E ok, nenhum método preventivo é 100% funcional. Porém, com uma má informação, uma tendência é que método nenhum funcione. E eu já li casos de mulheres que, ao invés de tomar a pílula, colocavam a pílula dentro da vagina. Já li sobre homens que reciclavam as camisinhas para serem usadas mais de uma vez, ou que colocavam duas camisinhas juntas para fazer mais efeito. A desinformação é grande e é preocupante. Por isso eu disse, não adianta a gente pensar que todo mundo sabe o que está fazendo, porque nem todo mundo tem a mesma educação. E é por isso que é discutido a importância de educar desde novo, né? Pois é, eu também já li uns exemplos bizarros aí, parecidos com o que você está falando. E é o que você falou, a gente não tem que ficar impressionado porque as pessoas não sabem, porque tem muita gente que realmente não sabe. Até gente que passou pela escola tem informação que até hoje é nova para mim. Às vezes eu tô lendo alguma coisa sobre o assunto e eu falo assim, poxa, eu não sabia que era desse jeito, não sabia que isso cortava o efeito, né? Então, assim, tá todo mundo sujeito a passar por uma situação assim de não saber aquela situação e não conseguir ensinar também. Então, acho para mim a resposta para tudo, né, sempre vai ser a questão do conhecimento, de incentivar o conhecimento, de falar sobre aquilo, né? Eu acho que falar sobre sexo nessas circunstâncias
Não é uma questão, por exemplo, de ter a mente aberta. Você fala sobre sexo com sua mente aberta. Não é uma questão disso, é uma questão de saúde pública, inclusive, né? Ensinar para os seus filhos sobre o corpo deles é dar uma autonomia sobre o que ele é e sobre o que acontece dentro dele. É ter uma conversa franca mesmo, né? E também é importante, por exemplo, falar sobre o desejo, sobre os limites, para que nenhum desses adolescentes, dessas crianças, desrespeitem o limite de ninguém e nem tenham seus limites desrespeitados, né? Levar a filha para o ginecologista, por exemplo, não se trata de abrir uma porta para que ela faça sexo, mas é permitir que ela faça de forma saudável quando chegar a hora. Então, isso é questão de buscar informação, né? Sim, e também é essa coisa, tipo, a educação sexual, ela é dada dependendo da idade da criança ou do adolescente. A educação sexual que vai ser dada para uma criança não vai ser a mesma educação dada para um adolescente. Vai ser feito ao seu tempo todas as informações. Não precisa ser jogada de uma vez para uma criança de 5 anos, porque ela também não vai nem discernir o que significa tudo aquilo, né? Tem que ter uma confiança na escola, né, e nos professores para entender que isso vai ser feito de forma adequada. Uhum. Eu não chego para uma criança, para adolescente do 6º ano com uma matéria de português do 9º ano. Eu não faço isso. Então, por que a questão de ter esse tipo de educação dentro da escola seria diferente? Né? A gente, nos últimos tempos, a gente está vivendo eras muito escuras a respeito dessa questão de desinformação, de fake news, de muita gente falando coisas absurdas, né, que os educadores estão querendo passar tal tipo de informação. E, na verdade, não é isso. A gente só quer combater esse tipo de situação, né, esse tipo de desinformação, esse tipo de gente que não sabe onde buscar informação ou que recebe a informação de forma equivocada, né, que aprende uma coisa e, na verdade, não é bem assim. É esse tipo de situação que a gente quer evitar. A gente não está querendo incentivar ninguém a nada, incentivar uma vida depravada. Não está longe disso. Exatamente. O assunto, ele é muito amplo, né? Ele dá margem para várias outras questões. Mas hoje o que a gente tentou fazer é pontuar esses aspectos mais relevantes, mais preocupantes sobre essa questão. Isso. Então a gente encerra por aqui. E para quem está assistindo no YouTube, deixa seu comentário, nos fale o que acha de tudo isso, né? E deixe seu like se você gostou. Isso aí, até a próxima.